Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Queremos agradecer a presença de todos os jornalistas e os veículos de imprensa aqui presentes, agradecer a presença da nossa equipe de trabalho, os nossos secretários aqui presentes e trazer em primeira mão uma notícia em nome do nosso governador João Dória, que acaba de receber a informação que testou positivo para o coronavírus. O governador João Dória está assintomático, mas, como o protocolo determina, cumprirá agora o isolamento nos próximos dias em sua casa e todos nós pedimos para que ele possa continuar assintomático e logo, logo retornar ao trabalho. Nesses próximos dias eu estarei aqui na condição de vice-governador, transmitindo as mensagens do nosso governador João Dória, junto com a nossa equipe de trabalho, dando continuidade a todos os projetos e a todos os trabalhos do governo de São Paulo. O governador João Dória, nesse momento, não pedirá licença do cargo, porque não vemos nenhuma necessidade, e da sua casa, com os mecanismos de comunicação hoje, continuará dando as orientações para a sua equipe de trabalho e também para a figura do vice-governador. Hoje nós temos 2 anúncios a serem feitos aqui na nossa coletiva de imprensa. O primeiro deles, que diz respeito à ampliação do programa Poupa Tempo de 75 unidades para 340 unidades no estado de São Paulo. É a maior expansão do Poupa Tempo nos seus 23 anos de história. O número de unidades presenciais existentes, portanto, crescerão 4 vezes nos próximos 2 anos até o final do nosso governo. Para expandir o programa nesta dimensão, nós estamos unificando o Detran junto ao Poupa Tempo. A partir de agora, Detran e Poupa Tempo são um único local de atendimento ao público e essas unidades serão transformadas em postos presenciais do Poupa Tempo ao longo dos próximos 2 anos. Nestas nossas unidades, nós vamos manter todos os serviços prestados pelo Departamento de Trânsito e incorporar outros serviços prestados hoje pelo Poupa Tempo. No total, essas unidades prestarão mais de 133 tipos de serviços à população de São Paulo. Junto a essa expansão, que ela é sem precedentes, o Poupa Tempo continua o seu processo de digitalização para que o Poupa Tempo esteja no tablet, no celular de cada um dos paulistas. No início de 2019, quando assumimos o governo, nós tínhamos 7 serviços digitais no portal online do Poupa Tempo. Nesses 18 meses de governo, multiplicamos isso em mais de 10 vezes e hoje nós prestamos cerca de 82 serviços digitais pelo app do Poupa Tempo. Estamos facilitando, integrando, desburocratizando a vida de quem é usuário desses serviços públicos. E a notícia também de hoje é que o atendimento presencial nos postos do Poupa Tempo, que foram fechados durante a pandemia, será retomada a partir do dia 19 de agosto. Portanto, na semana que vem, na quarta-feira, nós reabriremos naquelas cidades da fase laranja e da fase amarela os postos do Poupa Tempo. E eles já serão abertos dentro desse novo modelo, incorporando os serviços do Detran nesses postos do Poupa Tempo. Portanto, essa abertura no dia 19, ela respeita todos os protocolos sanitários que a gente assinou com os setores produtivos de São Paulo, respeitando a capacidade de atendimento, horário de atendimento e as fases do Plano São Paulo. Então, é a primeira notícia técnica aqui do dia de hoje, a integração do Poupa Tempo com o Detran em todo o estado de São Paulo. E a segunda informação sobre a estratégia do nosso Plano São Paulo e do governo de São Paulo no enfrentamento ao combate ao coronavírus,
A notícia é que agora nós vamos ampliar para mais de 120 municípios o sistema de monitoramento de contatos e de pessoas infectadas pelo coronavírus. A partir de segunda-feira, num trabalho articulado pelo nosso secretário Marco Vignoli, junto com a nossa equipe do Centro de Contingência, nós começaremos em 120 municípios esse programa de monitorar o indivíduo infectado e as pessoas que tiveram contato com esses indivíduos. A propagação, esse programa que já está em atividade em alguns municípios, o governador João Dória anunciou isso há algumas semanas atrás, como Araraquara, São Bernardo do Campo, Bauru. Ele é considerado por especialistas uma estratégia essencial para o controle da propagação da pandemia, né? Estamos levando, portanto, essa experiência que começou em São Bernardo, em Bauru, em Araraquara, para mais de 120 cidades a partir de segunda-feira, né? E esse programa nessas cidades que nós tivemos como experiência piloto. E também nos outros países do mundo que aplicaram essa estratégia, eles têm se demonstrado muito eficazes no controle da pandemia. Portanto, o governo vai ampliar o rastreamento de infectados e seus contatos através de uma plataforma tecnológica, de um aplicativo, né, que vai centralizar todas as informações, e essas informações são estratégicas para que a Secretaria da Saúde, o conjunto do atendimento à saúde dos municípios possam lidar com a evolução da epidemia. Essa iniciativa também vai garantir muito maior agilidade, né, na identificação dos casos pela rede municipal de atenção básica, e também ela está linkada às estratégias de vigilância sanitária de cada uma das cidades que participam desse programa. Volto a dizer, saímos de 4 cidades para 120 municípios espalhados pelo interior de São Paulo, que com certeza, a partir desse anúncio, vão buscar a adesão cada vez maior a essa estratégia de combate ao coronavírus. Portanto, o objetivo ele é promover o isolamento dos infectados e de pessoas que tiveram contatos com esses infectados de maneira rápida, para que você evite a circulação do vírus. Então, com esses 2 anúncios e a informação de que o nosso governador João Dória foi testado positivo para o coronavírus e, graças a Deus, está assintomático, mas cumpre o protocolo agora de isolamento social na sua residência, né? Nós passaremos então para a oitiva dos nossos secretários e da nossa equipe de trabalho, que vão detalhar um pouco as informações que foram passadas aqui por mim. Portanto, eu quero nesse momento passar a palavra ao presidente do DETRAN, Ernesto Marcelani Neto, que vai detalhar essa junção do DETRAN e do Poupa Tempo, que a partir do dia 19 de agosto estarão funcionando no estado de São Paulo. Bom, boa tarde, vice-governador, boa tarde, secretários, boa tarde, jornalistas, é um prazer estar aqui hoje com vocês. A gente vai tratar um pouco de um processo de transformação digital que começa muito pautado pelo nosso governador João Dória, que escolheu isso como prioridade, quem eu mando um abraço aí nesse momento que está começando a cumprir aí a sua quarentena, né? A nossa proposta é que a gente vá muito além do digital, trazer um olhar 360 para a jornada do consumidor público. Isso nós estamos falando de o Estado ser proativo, da gente entender qual é essa jornada e de melhorar muito a experiência desse usuário ao utilizar esses serviços públicos. Isso vem muito alinhado com a Prodesp, aqui eu quero cumprimentar o presidente da Prodesp, o André Arruda, que está aqui, e com as premissas muito claras, né? É a premissa de ser menos burocrático, e isso o nosso vice-governador tem acompanhado aí constantemente para que a gente tenha essas condições, é economizar para o cidadão, estar mais próximo desse cidadão, ser muito mais resolutivo. A nossa expectativa é que ao final da jornada da demanda de serviço, seja no aplicativo, seja no portal, esse serviço seja resolvido, incluir esse cidadão em tudo aquilo que é oferecido, ser muito mais ágil, né? Integrar as iniciativas do governo do Estado, integrar essa oferta de serviços, e esse anúncio hoje da integração de DETRAN e Poupa Tempo é nesse espírito, vem nesse sentido, e acima de tudo facilitar para que esse cidadão utilize e demande esses serviços públicos. No final do dia, o que nós estamos é empoderando o cidadão para que resolva as suas demandas 24 horas por dia, 7 dias da semana, do conforto da sua casa.
Nós aqui, para o novo normal, entendemos que vai haver uma queda muito grande na demanda por serviços presenciais, né? Hoje a gente tem aí, por exemplo, o CRLV, que é o documento do veículo, que representava 44% dos atendimentos do Detran. Hoje ele é só digital, então não demanda mais que essas pessoas se dirijam até as unidades. A transferência de veículos, hoje ela pode ser feita de forma não presencial. A renovação da CNH também não demanda que o cidadão vá até a nossa unidade, ele simplesmente agenda o médico e vai até esse médico para fazer essa renovação. Então, portanto, nós entendemos que esses serviços devem ser muito mais eficientes e trazer muito mais qualidade na experiência desse usuário. Nós saímos de 2019 de 7 serviços digitais no Poupa Tempo, a gente chega em 82 serviços agora em agosto, e nós vamos até o final dessa gestão oferecer 242 serviços digitais num único canal. É tudo num lugar só, é tudo com o padrão Poupa Tempo que todos nós conhecemos e que o cidadão de São Paulo reconhece como um serviço de excelência. Então, portanto, o Detran, ao se integrar tanto ao Poupa Tempo físico como digital, tem a expectativa de atender melhor e de ser muito mais eficiente nesse relacionamento. É importante destacar que cada uma dessas 340 unidades que o Rodrigo Garcia comentou aqui serão avaliadas, serão, na medida certa, serão dimensionadas para cada um desses municípios que a gente faz esse processo de transição ao longo dessa gestão. A gente vai oferecer muito mais serviços. Hoje as unidades do Detran disponibilizam 72 serviços diferentes. Com a virada disso para o Poupa Tempo, a gente já de cara sai de 72 para 133 serviços e sai de 75 para 340 unidades. Então, portanto, com o viés do cidadão, a gente oferece muito mais, a gente está muito mais próximo e a gente com certeza vai trazer muito mais satisfação. Em relação à reabertura, a gente tem um planejamento de reabertura, ela está inicialmente pautada pela nossa capacidade de integração dessas operações. Então, em 19 de agosto, a nossa expectativa é que 260 cidades podem ter a reabertura autorizada, isso sempre vinculado ao Plano São Paulo. Então, cidades que estão no amarelo e no laranja, cidades que estão no vermelho, automaticamente a gente altera essa data de reabertura. A capacidade de atendimento será de 30%, ou seja, a gente reduz essa capacidade para que não tenha aglomeração. A gente vai fazer a contagem dessas pessoas que estão dentro da unidade para que a gente não tenha aglomeração. E, ao longo dessa gestão, a gente vai adaptando essas Ciretrans, né, essas unidades do Detran que viram Poupa Tempo, que chegará a 340. Então, acho que é isso, governador. Muito obrigado. Obrigado, Neto. Vamos ouvir agora o nosso secretário de Saúde, Dr. Jean Gorenstein. Boa tarde a todos, vice-governador Rodrigo Garcia, secretários, todos aqui presentes. O Estado de São Paulo teve um aumento do monitoramento e do isolamento, especialmente agora em relação a pacientes e mais especificamente seus contactantes para mais de 120 municípios do Estado de São Paulo. O programa ele vai ser fundamental no combate à pandemia, com a identificação mais precoce e o isolamento dos pacientes, bem como de todos os seus contactantes, conseguindo dessa forma impedir e diminuir, mais do que isso, a progressão da doença em formas graves, principalmente naquela população vulnerável, composta por idosos, pacientes portadores de doenças crônicas, que são merecedores de atenção especial. Mas lembramos que essa monitorização vai acabar acontecendo para todos aqueles que são os contactantes. Esse programa ele já vem ocorrendo há 3 meses, de forma manual, em 4 municípios, como dito pelo vice-governador Rodrigo Garcia, de forma quase que heróica, pela vigilância e também pela municipalidade na atenção básica, e agora ganhará uma ferramenta muito mais tecnológica e um suporte remoto que padronizarão a atenção e assistência desses casos. Portanto, essa integração unificada dos municípios farão uma gestão, principalmente desses contactantes, promovendo um rastreio e monitoramento muito mais rápido. Isso provou ser bastante eficaz para a diminuição
da progressão de doença em vários países, especialmente da Europa, e seguramente será um instrumento bastante importante para nós também aqui no estado de São Paulo. O objetivo, portanto, é diagnosticar de forma muito mais rápida esses infectados, bem como também todos os seus contactantes, ajudando no combate da pandemia. A boa notícia de hoje, o número de internações diminuiu 6% na média móvel na 4ª semana consecutiva e na 3ª semana também epidemiológica, apresentando queda nas internações. Para ter uma ideia, na capital nós tivemos uma queda de cerca de 5,9% da internação, com uma ocupação inclusive de 60% da ocupação nas unidades de terapia intensiva. Na região metropolitana tivemos uma queda de 6,12% e no interior também queda mais pronunciada de 7,18%. Isso é importante porque nós temos um programa que vem acontecendo especialmente na testagem, nos controles, e por outro lado, a outra ponta, fazendo com um aparelhamento do sistema de saúde, visando exatamente isso, para que a gente possa diagnosticar mais, de formas mais leves, evitando as internações que vinham ganhando cifras aumentadas, pelo menos há um mês atrás. Nos novos casos, nós tivemos na capital queda de casos de 33,9%, na região metropolitana de 9,18% e no interior uma queda de 3,8%. Quero desejar pronto restabelecimento ao governador João Dória, acometido pela Covid-19, e lembro que a política de testagem dos contactantes aqui também será feito, garantindo a identificação mesmo daqueles portadores assintomáticos. Todas as pessoas que tiveram contato por mais de 15 minutos e com distanciamento menor do que 1 metro já foram afastadas, por ser, além da própria pesquisa que será realizada a essas pessoas e que iniciarão, o governador iniciará o isolamento, aquelas que tiveram esses aspectos de distanciamento ou um contato maior do que 15 minutos, serão então mantidas em quarentena até o resultado final dos exames. Lembro que, incluindo aqui estão alguns secretários e secretárias, como a secretária Patrícia Ellen, do Desenvolvimento Econômico, que foi orientada a manter-se em quarentena até o resultado do exame. Os dados de hoje, nós tivemos em São Paulo 25.869 óbitos, com casos 655.181 casos, mantendo aquela taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva menores do que 60%, 58% no estado, a Grande São Paulo, como disse, 57%. Próximo. Hoje, conforme disse, total de casos de 15.619 casos, 71%, isso é importante, que nós estamos vindo de forma crescente fazendo o diagnóstico a partir do PCR, ou seja, é a identificação do vírus e as outras metodologias continuam sendo feitas, mas elas estão ganhando menos força em relação ao próprio PCR. Próximo. A projeção de casos no estado na primeira quinzena de agosto está dentro de todas as expectativas e projeções matemáticas, mantendo-se entre o patamar de 620 e 720 mil, portanto 655, próximo, assim como o número de óbitos mantendo-se muito mais próximo do limite inferior daquilo que era projetado. Próximo. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, doutor Jean. Vamos ouvir agora o nosso secretário Marco Vignoli, que fez toda a articulação com as prefeituras para que elas pudessem integrar essa estratégia de vigilância de casos. E na sequência eu quero ouvir o doutor Sérgio Henrique Antônio, que é secretário municipal de saúde de Bauru,
que vai trazer aqui a sua experiência e o seu testemunho desse projeto piloto bem sucedido lá em Bauru. Então, com a palavra, o nosso secretário Vignoli. Muito obrigado, vice-governador Rodrigo Garcia. Boa tarde a todos. Primeiro, registrar aqui a boa notícia dada pelo doutor Jean Gorenstein, baixando mais um ponto na taxa de ocupação do Estado. Na última segunda-feira era 59, já veio para 58,3, era 59,4. Então, a gente já seguiu com mais um pouco de descendência nessa taxa, fruto da queda nas internações. Nós tivemos, nos números de isolamento social, na última terça-feira, 43% no Estado e 44% na capital. No dia 10, 43% no Estado e 43% na capital. E seguindo a política de aumento da capacidade hospitalar do Estado, essa semana mais 178 respiradores sendo entregues nas regiões de Araraquara, Baixada Santista, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. Com isso, vamos ao programa de rastreamento, aqui como registrado pelo Dr. Jean Gorenstein, um trabalho feito em uma parceria muito forte com a vigilância de cada uma das cidades do estado de São Paulo, né? E esse rastreamento visa duas questões fundamentais com a implementação dessa tecnologia. A primeira delas é prevenir a expansão da doença, portanto, relacionando os contatos, testando os contatos, isolando os contatos, a prevenção para essa expansão no território do estado de São Paulo. E no paralelo a isso também o tratamento precoce, esse tratamento que tem funcionado, tem reduzido as taxas de mortalidade e também de letalidade. Nós já estamos com a metade do que era antes, e taxas essas que, através da política de rastreamento, vão melhorar mais ainda. Pode passar o slide. Com isso, a estratégia delimita que o caso confirmado ou suspeito com sintomas, né, aguardando o resultado, ele é notificado nas bases da vigilância municipal. O agente de saúde reforça a necessidade do isolamento, né? Ele vai ficar isolado até chegar ao resultado, assim como acontece hoje com a secretária Patrícia Ellen, o secretário Flávio Amari também teve o contato, hoje isolados, fazem o teste, e daí dentro disso, na nossa política de isolamento por 10 a 14 dias, se confirmado. Então, todas aquelas pessoas que tiveram contato nos últimos 14 dias, por pelo menos 15 minutos, a menos de 1 metro de distância, serão contactados pela vigilância municipal, um sistema de SMS, e dentro disso faremos a testagem, isolando aquelas pessoas que tiveram contato, assim como foi feito em países da Europa, na Coreia e nos países do mundo que conseguiram avançar com uma boa política de isolamento e redução da evolução do coronavírus. Além disso, no tratamento da pessoa que segue isolado, um acompanhamento dessa vigilância das equipes de saúde, para que possa monitorar também a evolução da pandemia em cada uma das pessoas. Pode passar, por favor. Bom, nós trabalhamos a partir da última quarta-feira, nós viemos aqui na quarta e divulgamos o modelo de adesão para os municípios do estado de São Paulo. Nós já expandimos para mais de 100 municípios, pode passar o slide, por favor. Esses municípios, deixa nesse aqui, por favor, esses municípios que hoje já batem 120 em todo o estado de São Paulo, vão seguir mobilizando as suas regiões, e a gente vê nesse quadro já as regiões do estado de São Paulo que mais aderiram. Região de Barretos, por exemplo, um bom exemplo, 100% dos municípios já fizeram a adesão, no Vale do Ribeira 57% e em Bauru 56%. Essa política segue mobilizando os prefeitos do estado de São Paulo para que possam fazer a adesão também. Na segunda-feira nós começamos com esse processo no 120, mas é algo contínuo que nós esperamos atingir o maior número possível de municípios aqui do estado de São Paulo. Portanto, fica registrado hoje para os prefeitos do estado de São Paulo esse modelo de adesão que está disponível dentro do nosso site aqui do governo do estado de São Paulo. A política foi implementada nos municípios de São Bernardo do Campo, de Araraquara e de Bauru, de forma exitosa. Está aqui hoje o Sérgio, que é o secretário lá em Bauru, que pôde produzir um resultado na ponta muito importante ao longo desse período. Vai deixar aqui o seu testemunho, o seu registro dessa política bem feita pelo município. Nós seguimos mobilizando. A estratégia de rastreamento do estado de São Paulo é um passo muito importante, agregando tecnologia
a prática que a vigilância dos municípios vem fazendo de forma exitosa no combate ao coronavírus. Muito bem, secretário Vignoli, parabenizar aqui a região de Barretos, que tem 100% dos municípios que já fizeram adesão a essa estratégia de vigilância, e ouvir aqui o testemunho do Dr. Sérgio Henrique Antônio, que é secretário municipal da Saúde da cidade de Bauru. Boa tarde a todos. Trago o meu abraço fraternal ao secretário Marcos Vignoli, ao vice-governador e a todos aqui componentes do nosso prefeito Clodoaldo Gazeta, que incansavelmente está junto com a saúde na busca de enfrentamento cada vez para melhorar os nossos pacientes, nossa região de Bauru. Também queria agradecer imensamente ao governo do estado de poder implementar e colocar Bauru, uma cidade de 400 mil habitantes, em torno desse projeto que muito vem nos ajudar a nossa região. Nós iniciamos esse projeto de rastreamento de contactantes, né, dos infectados, e houve uma mudança significativa nos nossos resultados. Nós tínhamos uma média móvel de casos em torno de 120 por casos, e hoje estamos com 97,4. Nosso índice de letalidade caiu de 4,2% e foi para 2%. Por quê? Porque o diagnóstico precoce, pegando e fazendo isolamento social desses pacientes através do controle deste projeto, que é realizado não só pela vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, como também pelos centros Paula Souza, que nos ajuda bastante. Você fazendo esse projeto, atribuindo esse projeto, nós percebemos também que quanto mais precocemente o diagnóstico de Covid, fazendo isolamento social, iniciando um tratamento, seja ele medicamentoso ou só sintomático, houve uma regressão de em torno de 3 a 4% dos pacientes que desenvolveram a doença grave, a síndrome respiratória aguda grave, e isso impedindo, não necessitando da internação. Então, esse projeto é um projeto muito importante nesse combate à pandemia, que assola não só o estado de São Paulo, como o Brasil, como o mundo. Então, queria parabenizar todo ao governo do estado pelo empenho nesse projeto, né? E dizer que nós estamos lá empenhados para que a gente possa chegar também, que nem a região de Barretos, nos 100% dos prefeitos da cidade que façam adesão a esse projeto. Hoje, Bauru tem 5.082 casos positivos e temos 106 mortes. Nós já estamos numa situação de patamar hoje que a média é em torno de 100 casos positivos por dia, 94 positivos por dia. Nós chegamos a ter já quase 200 casos, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer, e é uma experiência muito boa, e pode contar conosco, viu, o vice-governador, o secretário Marcos Vignoli, na nossa busca incansável para poder colocar mais municípios nesse projeto, que realmente é o que está valendo a pena hoje, é o isolamento social. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Muito obrigado, doutor Sérgio. Mande o nosso abraço ao prefeito Gazeta. A presença do doutor Sérgio aqui só reforça o papel preponderante e fundamental que as vigilâncias sanitárias municipais têm no combate à pandemia. E o esforço que foi feito ao longo desses últimos 5 meses de integração, de estratégias comuns, né, para que a gente pudesse enfrentar essa pandemia. Vamos agora passar as perguntas dos jornalistas que se inscreveram previamente, começando pela Cleisla Garcia, da TV Record. Bom, enquanto ela se dirige ao microfone, vamos passar então para Tainá Falcão. Não, chegou. Então vamos lá, Tainá Falcão, que faz a pergunta pela CNN. Bom, eu vou perguntar primeiro, governador, queria saber mais detalhes sobre a testagem do governador João Dória, quantas vezes ele fez o teste, quem mais está esperando pelo resultado do teste, né? Porque teve uma reunião na sexta-feira aqui, ontem o deputado Vinícius Poit, que estava na reunião, testou positivo, divulgou no Twitter, então acho que tinha aí umas 20 ou 30 pessoas na reunião, tem mais alguém da equipe esperando o resultado? E uma outra pergunta, que aí talvez o secretário de Saúde pode me responder, é sobre a reunião de amanhã com o Ministério da Saúde, né, o encontro no Instituto Butantan. De que se trata? Eu sei que se fala numa visita de cortesia, mas existem outros assuntos que vão ser levantados
nesse encontro. Dentre eles, tem uma emenda que foi colocada pelo próprio líder da bancada paulista na Câmara, pedindo para que o valor da MP de Oxford seja dividido igualitariamente com o Butantan. Esse assunto foi levantado ou será? Obrigado, Tainá. No tocante ao teste positivo do governador João Dória, o governador João Dória fez o teste ontem, né? E o resultado saiu hoje pela manhã, como resultado positivo, e ele agora então fará o isolamento social. Como o nosso secretário da Saúde aqui informou, todas as pessoas que dentro dos protocolos que orientam a se fazer um teste, estiveram com o governador por um período maior do que 15 minutos e numa proximidade de menos de 1 metro, estão orientados a fazer o teste, e o secretário de Saúde está promovendo agora a realização desses testes aqui para o conjunto dos servidores e colaboradores que estiveram nessas características ao lado do governador. Então isso será feito, cumprindo o protocolo, e se algum deles testarem positivo, naturalmente farão o seu isolamento. Já estão, vamos dizer assim, em quarentena prévia e preventiva, né? Os testes sendo realizados, eles passarão também a ter o resultado e a fazer, se necessário, o seu isolamento. Quanto à visita ao Instituto Butantan, pedia que o Dr. Jean pudesse detalhar essa visita de amanhã. Muito bem, Tainá, muito obrigado pela pergunta. Amanhã será, como você mesmo disse, uma visita de cortesia, nada mais certo do que nós estarmos juntos ao diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, apresentando as estruturas que nós temos no Butantan para a equipe do Ministério que ali estará e apresentando realmente a importância da vacina Coronavac para o país. Essa vacina, ela não é só importante para São Paulo, ela é importante para o país. E mesmo sendo feito um acordo entre o governo do estado e a Sinovac chinesa, assim que essa vacina estiver disponível, ela estará disponível para todos os brasileiros. Isso fique muito claro e de uma forma absolutamente gratuita. Então, cabe a nós realmente estreitarmos ainda mais as boas relações que nós já temos com o Ministério da Saúde, especialmente com o general Pazuello, que tem sido um grande aliado, um grande parceiro no combate da pandemia no nosso estado. Agradecer ao Dr. Jean. Vamos passar agora a palavra para Silvia Amorim, que faz a pergunta em nome do jornal O Globo. Boa tarde a todos. Eu vou continuar um pouquinho nessa questão do teste positivo do governador. Eu queria entender se os familiares do governador também já foram testados e se temos resultados. Eu queria saber qual é a rotina de testagem aqui no governo, com qual regularidade todos vocês, incluindo o governador, fazem o teste. E quero entender por que até o momento somente a secretária Patrícia Ellen foi para a quarentena, sendo que imagino que a maioria, o secretário Marco Vignoli, o secretário de Saúde, o próprio vice-governador, acho que atendem a esses critérios de distanciamento e de permanência com o governador. Então, eu queria entender por que, enfim, vocês estão aqui, ela não. Bom, do ponto de vista técnico, eu vou passar aqui para o Dr. Jean, mas posso lhe responder, Silvia, que os testes são realizados no Palácio, no conjunto dos órgãos públicos, não para satisfazer a curiosidade das pessoas, e sim quando um protocolo determina que o teste seja feito. Então, desde março, quando nós tivemos aqui nosso primeiro colaborador testado positivo, nosso antigo presidente do centro de contingência, Dr. Davi Wipp, todos que conviveram naquela ocasião com o Dr. Davi Wipp se submeteram aos testes. E assim sucessivamente, né? Quando se identificava alguém da equipe que testava positivo e as pessoas que conviviam e cumpriam os protocolos de estar com proximidade menor de 1 metro, que às vezes naquela ocasião ainda sem máscaras, né? Todos eles fizeram o teste e vai seguir exatamente esse protocolo, seja os familiares, seja os colaboradores do governador. A secretária Patrícia esteve mais de 15 minutos com o governador, a menos de 1 metro de distância. Então, esse foi a orientação que ela seguiu para que ela pudesse não estar aqui e já cumprir o seu isolamento e fazer o teste, né?
Alguns outros farão os testes, mas foram recomendados o isolamento nesse momento apenas aqueles que tiveram mais de 15 minutos de um contato muito próximo, que foi o caso da secretária Patrícia e não foi o caso de outros que estão aqui. Mas agora o secretário Jean foi encarregado de fazer essa relação e todos que estiverem dentro e enquadrados passarão por o teste. Acho que o Jean pode complementar. É importante nós lembrarmos que nós temos que fazer a identificação de quem são as pessoas consideradas contactantes, de forma geral. São aquelas que tiveram um contato superior a 15 minutos, que não respeitaram as regras de distanciamento de 1 metro, 1,5 metro, bem como aquelas pessoas que não se utilizaram da própria máscara. Então, essas 3 questões fazem, sim, com que aquelas pessoas sejam elegíveis como possibilidades de serem contactantes. Quando nós trazemos isso para a realidade atual, primeiro nós soubemos há muito pouco, o próprio governador João Dória recebeu uma ligação telefônica em que foi revelado o diagnóstico, ou seja, o diagnóstico através do PCR, o RT-PCR, em que se identifica o vírus. O governador está totalmente sem sintomas, e, de alguma forma, todos aqueles que estiveram muito próximos, servidores, assessores, foram imediatamente afastados, serão já realizados os testes, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, já foi acionado para que esteja enviando uma equipe para a testagem e rastreio dos contactantes, para garantir dessa maneira essa proteção. Lembro que mesmo aquelas pessoas que estiveram em reuniões próximas também serão testadas por medida de cautela. Por isso que todos nós estamos aqui, uma vez que tivemos esse distanciamento maior, o uso de máscara e tivemos por um período mais encurtado. Permite uma dúvida? Por que o governador fez o teste, então? O que deflagrou a necessidade do governador fazer o teste, já que não há um teste de rotina? Essa foi uma pergunta que eu mesmo fiz ao governador e ele, por uma medida de rastreio, pelo fato de ter um número de pessoas muito grande, muito próximo a eles e que eventualmente não siga os protocolos sanitários, eventualmente, apesar dele exigir que assim os faça, por uma medida de segurança, de tempo em tempo, já é o 6º teste que o governador fez. Bom, muito obrigado, Silvia. Vamos para a próxima pergunta, que será online, do Xandu Alves, do jornal O Vale. Bom dia, vocês já me ouvem? Estamos ouvindo, Xandu. Qual a sua pergunta? Boa tarde a todos. O Vale do Paraíba atingiu mais de 4.000 casos e 106 mortes em uma semana. 21% de aumento nos casos e 37% de aumento nas mortes em 7 dias. O crescimento se deu após queda na primeira semana de agosto e é mais acentuado nas cidades do Vale Histórico. Aí eu pergunto, qual o motivo de o Vale do Paraíba ainda não ter queda percentual de casos e principalmente mortes, ao contrário de outras regiões até próximas, né, como Baixada, Campinas, etc. Há um componente diferente do avanço da doença aqui no Vale? A chegada forte da Covid nas médias e pequenas cidades pode explicar esse fator, por exemplo? É isso, obrigado. Obrigado, Xandu. Vou passar para o nosso secretário Marco Vignoli para fazer a resposta. Xandu, boa tarde. O Plano São Paulo prevê justamente a gestão disso, né? Manter as restrições e aumentá-las se necessário e, quando possível, com os indicadores indicando para isso, diminuir essas restrições. Nós estamos hoje, chegamos na fase amarela no Vale do Paraíba, devido aos dados indicados na última semana, nos últimos 14 dias, né, comparação de uma com a outra, que indicaram uma melhora, né, uma queda nesses índices, tanto nos índices de casos, internações e óbitos. O Vale sempre manteve, ao longo desse período, uma taxa de ocupação dos seus leitos de UTI abaixo de 70%, uma taxa considerada boa aí, comparada com o restante do estado. Nós passamos por uma primeira fase com um crescimento maior no Alto Vale, né? Na sequência disso, também ali na região de Taubaté, o litoral norte segue com índices positivos também de isolamento ao longo de todo esse trajeto, e agora o Vale da Fé, o Vale Histórico, tem essa alta no número de casos
e uma alta também que acontece nas cidades menores, né? Nós citamos algumas delas na última segunda-feira. Podemos classificar com a interiorização da pandemia, que já atinge quase todos os municípios do estado de São Paulo como um fator, mas também podemos classificar como uma oscilação que segue na região, assim como acontece em outras ao longo desse período. Nós estamos fazendo a gestão, aumentando as restrições quando necessário e diminuindo quando possível, mas ainda é um momento de atenção no Vale do Paraíba e, sobretudo, nessa faixa de municípios do Vale Histórico, que tem tido uma alta um pouco maior, de ações como os municípios têm travado, né? Onde existe essa alta, o município aumenta as restrições de forma responsável, com cautela, para que a gente possa, através do isolamento social e da utilização de máscara, abaixar essa evolução da pandemia. Posso completar? Posso completar? Pois não. Então, só para completar essa resposta, lidar com essa pandemia é bastante difícil, assim. Então, vai ter algumas regiões que vai diminuir e depois que vai aumentar. O melhor exemplo é o que aconteceu hoje na Nova Zelândia. A Nova Zelândia passou 100 dias consecutivos sem nenhum caso. De repente, hoje apareceram 4 casos na Nova Zelândia, mais um outro caso que apareceu agora de manhã. A Nova Zelândia foi demonstrada assim como talvez o lugar que teve o maior sucesso no controle da pandemia. E agora, depois desses 4 novos casos, de novo houve um isolamento da população na Nova Zelândia, em algumas regiões. Inclusive, a eleição que está programada para setembro na Nova Zelândia vai ser postergada. Então, lidar com essa pandemia não é simples assim, não é uma coisa linear. Então, ela vai e volta. E o melhor exemplo que tinha no mundo, que era taxado como aquele que teve o maior sucesso, hoje já teve um retrocesso por causa de pessoas que entraram no país sem ser identificado, mesmo tendo passado 14 dias em quarentena. Que tem que lembrar bem que biologia não é matemática. Esses 14 dias pode ser 15, pode ser 16, pode ser 20, em algumas circunstâncias, e que leva a acontecimento como esse que aconteceu na Nova Zelândia. Então, é difícil lidar com essa pandemia, e no estado de São Paulo, esse plano de São Paulo de lidar com a pandemia está sendo bastante eficiente. Nem todo mundo está ficando escondido, a maioria das pessoas está enfrentando a doença com sucesso, graças à nossa organização do SUS. Muito obrigado, doutor Medina. Obrigado, Xandu. Vamos agora à próxima pergunta, que é da Maria Manso, da TV Cultura. Boa tarde a todos. Desculpem a insistência, mas como a notícia pegou todos aqui de surpresa também, eu queria saber de vocês quantas pessoas do secretariado estão afastadas nessa quarentena preventiva por terem tido contato mais próximo do governador. Eu sei que hoje de manhã ele teve uma reunião presencial com a secretária Patrícia Ellen, também com o secretário da Habitação, e mais quantos assessores estavam envolvidos ali e quantas pessoas aqui do Palácio e também do contato mais próximo do governador vão ser testadas. Eu tenho também mais 2 questões. Uma é sobre as vacinas. O governo havia dito no início da pandemia que São Paulo compraria todas as vacinas possíveis que fossem testadas e comprovadas. A gente também vai receber aqui, em algum momento, a vacina russa, que foi anunciada ontem. E em relação ao Detran, a gente tem recebido de telespectadores ainda a reclamação de que eles já passaram em todos os testes, tanto teóricos quanto práticos, mas eles ainda não conseguiram receber a carteira de motorista, porque, segundo as autoescolas, essa impressão das carteiras de motorista, as novas, dependeriam de uma empresa terceirizada que não está trabalhando. Isso é verdade? E que projeção a gente pode passar para essas pessoas? Obrigado, Maria Manso. Eu vou responder rapidamente em relação aos contatos que o governador teve. É óbvio que todos nós temos preocupação com a saúde, né? E todos aqueles que já foram informados que o governador João Dória testou positivo e que estiveram com ele nos últimos dias, cumprindo essas exigências a menos de 1 metro, por mais de 15 minutos, já estão orientados a fazerem a sua quarentena preventiva e convidados a fazerem o teste. Nós identificamos que a secretária Patrícia Ellen e o próprio secretário Flávio Amari estiveram com ele nesse período pela manhã, portanto os dois
já estão em isolamento. E será feito agora os testes e com toda a tranquilidade, os secretários, os colaboradores passarão por esse teste. Lembro, por exemplo, que algumas pessoas da equipe do governador João Dória já adquiriram o vírus, né? Como, por exemplo, algumas figuras das redes sociais, enfim, algumas figuras da área de imprensa, que teoricamente estão imunes, mas essas pessoas também estão dentro desse protocolo orientado aqui pela Secretaria da Saúde. Então, todos com cuidado à saúde, sem pânico, mas cumprindo todos esses protocolos, ok? Vou pedir para o nosso secretário Jean responder em relação à vacina e depois o nosso presidente do DETRAN responder em relação às questões formuladas pela Maria Manso. Maria Manso, em relação à questão das vacinas, é importante nós lembrarmos que São Paulo precisa de uma vacina, seja ela da Sinovac, seja ela de Oxford. Nós queremos uma vacina porque é a única forma que nós poderemos voltar para aquela condição de normal. Por enquanto, estamos longe até desse novo normal. Isso ainda está distante. Para nós, a vacina vai ser importante. Mas é importante nós sempre frisarmos que todas as vacinas devem e deverão seguir todos os preceitos éticos de segurança e de eficácia, e isso é avaliado através de estudos científicos, seguindo a fase 1, a fase 2, a fase 3, para que nós, de forma alguma, estejamos colocando qualquer pessoa em risco ao receber um produto que não tenha a chancela de qualidade e liberada principalmente pelos nossos órgãos reguladores, especialmente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Obrigado, doutor Jean. Vamos agora ao Neto para responder objetivamente sobre as questões do DETRAN. Boa tarde, Maria Manso. Olha, a gente de fato tem uma empresa terceirizada que faz a impressão das CNHs, né? E esses sites de impressão funcionam dentro dos postos poupa-tempo, então, portanto, a impressão dessa CNH não está acontecendo nesse momento. Nós tínhamos um estoque de 65 mil CNHs que estavam em poder do DETRAN e também dos postos poupa-tempos, que já foram todas elas postadas pelo correio. Especificamente sobre, a gente tem também a versão digital da CNH, que quando o cidadão solicita, ele recebe em poucas horas, isso acontece hoje, no aplicativo CNH digital. Então, portanto, a gente buscou alternativas para que o cidadão não ficasse desassistido. Especificamente sobre este caso que você traz, a gente precisaria ter mais detalhes, até para rastrear qual é o caso, mas pode ter ficado um número residual, né, entre o fechamento dos postos e o volume que já tinha sido impresso. Então, talvez, pode ser que ali a gente tenha um volume residual que não foi impresso, então, portanto, essa CNH não foi entregue. A sugestão é que o cidadão entre no Fale Conosco do DETRAN, disponibilize os dados para ele, que todas essas dúvidas a gente está encaminhando. Então, é importante saber dados desse cidadão para que a gente possa rastrear qual especificamente é o problema dele. Obrigado, Neto. Obrigado, Maria Manso. Vamos agora a Carolina Riguengo, da Rede TV. Olá, boa tarde a todos. Ainda sobre a questão do teste positivo do governador João Dória, meus colegas já fizeram essa pergunta 2 vezes e eu vou bater nessa pergunta porque agora eu vou mudar um pouquinho. Quando vocês vão poder nos informar, vão saber quantos são os afastados por causa do teste positivo também, e quando é que é a divulgação de quais serão os próximos também a serem testados positivos, e em que isso vai implicar também em mudanças tanto aqui nas coletivas quanto nas medidas todas de prevenção e tudo que vocês têm feito até aqui em relação ao coronavírus. E também eu tenho uma dúvida sobre a vacina. O Dimas Covas teria concedido uma entrevista à Piauí dizendo que as últimas análises seriam em outubro de 2021. Então, como é que a gente pode se sentir seguro ao tomar a vacina em janeiro de 2021 se análises vão até outubro? Muito obrigada. Obrigado, Carolina. O doutor Jean faz a resposta. Carolina, nós recebemos, com relação à positividade do exame do governador João Dória,
há poucos minutos da coletiva. Por isso que quase ultrapassamos o nosso prazo, que religiosamente se inicia às 12h45, deixando a gente um pouco esbaforido. Essa relação de pessoas que são contactantes está sendo feita nesse momento. Nós precisamos rastrear isso, saber a agenda do governador nos últimos dias, lembrando que ele é um portador assintomático, sem sintomas. Isso vai fazer com que nós tenhamos que saber quem são as pessoas que não tiveram aquelas regras seguidas, para que então sejam testadas. Vão existir principalmente assessores, pessoas que estão muito mais próximas, que também merecerão o mesmo acolhimento e a mesma tratativa no que segue a quarentena. Assim que nós tivermos não só as pessoas, número, bem como seus resultados, será divulgado a vocês de uma forma muito clara, objetiva e respeitosa, da forma que vocês realmente merecem. Com relação à questão da vacina, eu vou lembrar que todos os testes de vacinas, eles pelo menos devem cursar por 1 ano. Os testes que estão sendo feitos na fase 3, eles que já se iniciaram nos vários estados, nós temos tanto no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, ou seja, essas pessoas serão acompanhadas por um período de 1 ano. Porém, agora, até outubro de 2020 e não 2021, se nós consagrarmos e confirmarmos que essa vacina ela é segura, ou seja, se mantém a sua característica de não levar efeitos colaterais. Ela já mostrou nos voluntários lá da China que ela não trouxe riscos, são pequenos efeitos colaterais de dor do local da aplicação, febre baixa, nada além de qualquer risco de outra vacina. Mas, se ela produzir anticorpos, e esses anticorpos se mantiverem por um período prolongado, e quando nós dissemos por uma questão da pandemia, se eles se mantiverem altos e mantidos nos próximos 3 meses, aí sim nós teremos a possibilidade de pedir de forma emergencial para a Anvisa, para que haja então a possibilidade de nós utilizarmos na população. Então, o trabalho de acompanhamento continua. Por que nós precisamos saber a sequência, de quanto tempo? Para saber quanto tempo esses anticorpos se mantêm ou eles acabam havendo algum descenso, como acontece na vacina da gripe, que a cada ano nós precisamos revacinar. Obrigado, doutor Jean. E reforçando, Carolina, total transparência nas informações em relação ao teste positivo do governador João Dória, né? O governo sempre traz as informações quando as tem. Como a informação foi muito próxima aqui da nossa coletiva, todo esse levantamento de contatos está sendo feito e toda a informação será dada à população de São Paulo e à imprensa, né? Assim que nós tivermos o conjunto dos dados. Não nos precipitamos, né? Portanto, o primeiro anúncio foi do próprio governador em redes sociais, a orientação à sua equipe para seguir os protocolos, né? Então, as pessoas que se sentirem que tiveram mais tempo com ele, que tiveram uma proximidade maior, já estão sugeridos que façam o seu auto-isolamento, e o doutor Jean preparando agora um conjunto de testes para a equipe do governador. Aqui o governo de São Paulo não relativiza, não nega a gravidade do coronavírus, portanto, total transparência e também nesse momento onde o nosso governador testou positivo. Fiquem tranquilos que todas as informações, assim que nós as tivermos, nós vamos informar a população e a imprensa. Vamos agora para a penúltima pergunta do nosso Fábio Diamante, do SBT. Fábio. Boa tarde a todos. Eu queria fazer 2 perguntas. Doutor Jean, ontem em São Paulo teve de novo um número alto de mortos nas últimas 24 horas. Hoje esse número já cai. Como é que o senhor faz essa análise? O senhor chegou a falar na outra coletiva que esperava esse aumento pelas internações e que viria uma queda. Essa queda começa hoje ou a gente ainda pode ver esse número oscilar? E uma segunda pergunta para o secretário Vignoli. Secretário, Osasco, Barueri, algumas cidades ali da Grande São Paulo que deveriam ter regredido da amarela para a laranja, disseram que não vão regredir, não vão obedecer a orientação do governo. Queria saber como é que o senhor vê isso e o quanto isso pode prejudicar o combate, já que as cidades são muito próximas, inclusive, da capital e de toda a Grande São Paulo.
Obrigado. Lá, doutor Jean. É importante, Fábio, que a gente observe que houve uma modificação, inclusive nos índices, tanto na capital, na região metropolitana e no interior, com incremento do número de óbitos. Então, possivelmente, alguma situação de retenção, de retesamento desses dados possa ter acontecido. Nós estamos checando essas informações que nos deixou mais atentos. Mas, de toda forma, mesmo que elas tivessem tido essa elevação, elas impactam o que aconteceu há 2 semanas e não o que vem sendo e acontecendo nesse momento pela dinâmica da epidemia. Como que a gente consegue avaliar isso nesse momento? Número de internações, especialmente em hospitalares e unidade de terapia intensiva, fazendo então com que a gente consiga perceber que mesmo incrementando o número de casos, nós diminuímos as internações, mostrando que isso possa estar relacionado a pelo menos 2 semanas. Mas nós estamos atentos e vigilantes e traremos essas informações. Olha. Boa tarde, Fábio. Nós sempre aqui mobilizamos, dialogamos, registramos e deixamos muito claro que essa é uma situação de um índice da saúde, um índice de saúde pública para poder dar segurança para a população dos municípios. As colocações das prefeituras são fundamentalmente sobre a questão de uma avaliação no município e não uma avaliação regional. Tem outras ponderações, mas essa é a principal. O que não é possível devido à capacidade hospitalar conjunta dos municípios, o modelo de regulação do Estado de São Paulo, o tratamento de saúde em torno disso. Então, com isso, nós buscamos o convencimento através do diálogo com os prefeitos. No caso de Osasco, especificamente, que ingressou com uma ação, a Procuradoria-Geral do Estado entra hoje com o recurso, né? Foi feito um recurso para que possa restabelecer a fase laranja na região e possa dar segurança para a população. Nós esperamos que eles possam seguir, os dados são públicos sobre a evolução da pandemia ao longo desse período e que a gente possa seguir aumentando as restrições quando necessário, conforme é o caso da região oeste. Obrigado, Vignoli. Obrigado, Fábio. Vamos então à última pergunta do William Cury, da TV Globo, Globo News. Boa tarde. Eu gostaria até de ser criativo aqui na última pergunta, mas não tem jeito, eu vou ter que repetir algumas já feitas, sobre o contato do governador, né? Hoje é quarta-feira, o exame hoje testou positivo, mas na segunda, provavelmente ele já estivesse infectado e teve essa entrevista coletiva, né? Que é o que a gente pode olhar, fora a agenda extensa que ele tem. E aqui nessa entrevista, algumas pessoas sempre estão. O secretário Vignoli, o secretário Jean, o doutor Gabardo. Mas o doutor Jean, aqui na segunda-feira, estava nessa mesma posição e o governador, onde está o vice, Rodrigo Garcia. E algumas vezes, naturalmente, havia uma conversa um pouco mais próxima. Eu queria saber, doutor Jean, também se o senhor se coloca como suspeita para realizar o exame ou se já realizou o exame e teve um outro tipo de resultado. Eu queria saber de vocês aqui, quem que teve esse contato bem próximo com o governador. Obrigado. Médico, para responder. William, é importante que toda essa regra, nós estamos num ambiente arejado, ventilado, que existe uma regra de distanciamento, a proximidade foi por período de segundos, sempre com utilização da máscara. Mas mesmo assim, nós seremos, sim, todos que aqui estão testados, exatamente para garantir a segurança. Como não existe, a partir desse conceito, não existe uma característica de suspeito, né? Por exemplo, no meu caso, como eu estive mantendo as regras de distanciamento, mesmo nas reuniões que aconteceram, mantendo-se com afastamento de posição de cadeiras, uso da máscara, a utilização de álcool gel disponível para todos nas reuniões. Então, tudo isso faz com que a chance acabe se diminuindo e se esvaindo ainda mais. Mas, de toda forma, por uma questão protocolar, eu também, assim como os demais, serão testados. É isso, William. Eu acho que a quarentena comportamental, que é aquela que todos nós nos impusemos nesses últimos meses, né, ela tem sido fundamental para evitar a propagação do vírus, né? Não é uma medida
decidida pelo governo, pelas prefeituras, que faz com que também a pandemia seja controlada, né? A quarentena individual de cada um, a forma como cada um se comporta, e todos nós mudamos as nossas vidas nos últimos anos, a humanidade, nos últimos meses, faz com que a gente diminua muito o risco de adquirir o coronavírus. Mas volto a reafirmar que o governo de São Paulo dará total transparência nas informações em relação ao nosso governador e em relação à equipe de trabalho que, porventura, seja testado positivo agora nesses testes que serão realizados. Portanto, agradecemos muito a presença de todos, oramos que o governador tenha um pronto restabelecimento, que ele continue assintomático e logo, logo possa estar de volta aqui fisicamente no trabalho, lembrando que ele, no seu auto-isolamento, continuará trabalhando de casa e passando as orientações aqui para a nossa equipe de governo. Muito boa tarde e muito obrigado a todos.